Fui acampar com minha esposa e as amigas dela. Depois de uma caminhada curta com meu filho de 10 anos, tudo havia sumido. As pessoas, as barracas, a comida, os carros, nem sinal de celular, apenas um bilhete em cima da mesa. É para o seu bem. Acredite. Elas nos deixaram para morrer no mato. 10 dias depois, se arrependeram amargamente. O silêncio da mata era quase ensurdecedor. Meu filho e eu tínhamos andado apenas alguns minutos pela trilha, coisa de 10, no máximo 15. Quando voltamos, parecia que alguém tinha passado a borracha no acampamento. Nada de barracas, nada de comida, nada de carros. Até as risadas que antes ecoavam tinham sumido. Restava apenas uma mesa de plástico bamba, dessas que parecem que vão desmontar se você apoiar o cotovelo. Sobre ela, uma única folha de papel presa com uma pedra. Meu filho pegou, as mãos tremendo, e leu em voz alta, engolindo seco. É melhor assim. Acredite. Era a letra da minha esposa. O coração me apertou como se tivesse levado um soco no estômago. Elas não estavam perdidas, não tinham ido buscar ajuda, simplesmente nos abandonaram. Sem sinal no celular, sem comida, sem nada, só eu e um garoto de 10 anos largados no meio do mato. Os olhos dele se arregalaram e encontraram os meus. Pai, a gente vai morrer aqui? Fingi uma calma que não existia e botei a mão em seu ombro. Não, filho, vamos sobreviver. E quando sairmos daqui, elas vão se arrepender. Capítulo 2. 10 dias na natureza. A primeira noite foi cruel. Dormimos ao relento. Ele encolhido do meu lado, tremendo não só de frio, mas de medo. Sem barraca, sem fogão, sem comida. Só minha jaqueta surrada, meia garrafa de água e uma teimosia do tamanho do mundo para mantê-lo vivo. Do primeiro ao terceiro dia, entramos no modo sobrevivência raiz. Construímos um abrigo com galhos e folhas, ensinei ele a recolher água da chuva usando minha camisa em um tronco oco. Quando a barriga dele roncava como motor de fusca velho, mostrei como identificar frutas que não nos matariam e como armar armadilhas com tiras do cadarço do meu tênis. À noite, quando os lobos-guarás uivavam ao longe, eu abraçava e contava histórias de quando meu pai, o avô dele, me ensinara aquelas mesmas técnicas. Isso acalmava a gente. Do quarto ao sexto dia, veio o baque. A exaustão nos derrubava. Os lábios dele estavam rachados, as pernas bambas. Perguntou de novo se íamos morrer. Olhei nos olhos tão parecidos com os meus e arranquei um sorriso de algum lugar. Não vamos morrer. Vamos mostrar a eles quem nós somos. Já não era só sobreviver. Era resistir para esfregar na cara deles que não iam nos destruir. No sexto dia, encontramos um riacho. Bebemos até a barriga doer e agradeci a Deus em silêncio. Do 7º ao 10º dia, a força voltou. Fizemos bastões improvisados e seguimos o curso do rio até que, no 10º dia, tropeçamos numa estradinha de terra. Foi quando um caminhão de guarda florestal apareceu na curva. O homem arregalou os olhos ao nos ver. 2 trapos ambulantes mais vivos. Meu Deus, estão procurando vocês há mais de uma semana? Sua esposa disse que vocês se perderam e nunca mais voltaram. Troquei um olhar com meu filho. O maxilar dele se fechou firme. Pela primeira vez, vi raiva queimando em seus olhos. Ela mentiu, murmurou. E eu assenti, porque agora não era só sobrevivência, era guerra. Capítulo 3. A volta para casa. Quando descemos do caminhão dos guardas florestais e chegamos à cidade, a cena parecia novela. Gente boquiaberta, flashes de câmeras, repórteres quase se atropelando. Para eles, éramos um milagre. Pai e filho que desafiaram a morte no mato. Para mim, era só o primeiro round da verdadeira luta. Na delegacia, os policiais explicaram a versão da minha esposa e das amigas dela. Segundo elas, nós tínhamos nos afastado e nunca mais voltamos. Alegaram que procuraram por nós, que choraram, que se ofereceram para ajudar nas buscas. Tudo é encenação. A verdade é que nos largaram para morrer, de barriga vazia e coração apertado.
A história delas tinha mais furos do que peneira velha. Os registros de busca mostravam que não tinham entrado na mata nenhuma vez depois do primeiro dia. Nenhum cartaz de pessoa desaparecida, nenhuma ligação para o hospital local. Nada. Absolutamente nada. O chefe se inclinou sobre a mesa e disse: "Já estamos desconfiados. Ninguém abandona um acampamento desse jeito." Eu fiquei quieto. Só coloquei a mão no ombro do meu filho. Não era hora de explodir. Vingança é prato que se come frio e, de preferência, bem temperado. Naquela noite, minha filha correu para os meus braços chorando. "Pai, eu sabia que ela estava mentindo. Disse para todo mundo que você tinha fugido, mas eu não acreditei." Meu filho, ainda dolorido depois de 10 dias na mata, sussurrou: "Ela nos largou para morrer. Nunca vou perdoar isso." Foi nesse momento que caiu a ficha. Minha vingança não seria só por mim, mas também por eles. Meus filhos precisavam de justiça. No dia seguinte, procurei meu advogado. Reunimos todas as provas: o bilhete deixado em cima da mesa, o depoimento do guarda florestal e da polícia confirmando a falta de empenho nas buscas, os relatórios médicos mostrando a desidratação e a perda de peso do meu filho, além dos extratos bancários revelando os gastos das meninas em viagens e festas enquanto estávamos desaparecidos. Não fui até elas, não discuti. Construímos um caso tão sólido que esmagaria qualquer desculpa. E, quando chegasse a hora, tudo seria exposto em público, do mesmo jeito que fomos abandonados. Capítulo 4. O acerto de contas começa. A tempestade passou mais rápido do que eu esperava. Assim que a polícia juntou as provas, o bilhete, os depoimentos, a ausência de registros de busca, agiram. O que minha esposa e suas amigas acharam que era um plano esperto de fuga, agora tinha outro nome: tentativa de homicídio por abandono. Os investigadores interrogaram cada uma separadamente. Minha esposa repetia sua versão esfarrapada. "Ele se perdeu, tentamos procurar, mas era difícil." Só que os extratos bancários mostravam visitas a spas e jantares em restaurantes bem na época em que eu e meu filho lutávamos para sobreviver. Para fechar com chave de ouro, fotos delas nas redes sociais brindando com coquetéis enquanto a gente bebia água barrenta selaram o caixão. O bilhete foi registrado como prova e a caligrafia dela não deixava dúvidas. O chefe de polícia me disse em particular: "Ela não cometeu apenas um erro, ela planejou tudo." A notícia se espalhou como fogo em palha seca. As manchetes estampavam: "Pai e filho abandonados na mata sobrevivem 10 dias. Esposa e amigas viram rés após bilhete assustador." O povo ficou indignado. As redes sociais transformaram todas elas em vilãs da noite para o dia. Aquela turma que antes se achava dona da razão, agora era cercada por repórteres na porta de casa. Um a um, os empregadores começaram a se afastar publicamente. O contra-ataque jurídico. Meu advogado entrou com pedido de guarda integral dos meus filhos, alegando negligência e risco de vida. Com tantas provas, o juiz não pensou 2 vezes. Os direitos da minha esposa foram cassados na hora. Financeiramente, movemos ações por danos morais, gastos médicos, sofrimento emocional e prejuízo à reputação. As contas delas foram bloqueadas por ordem judicial. Acabou o luxo de spa e coquetelzinho. Agora o dinheiro ia só para pagar advogado e caro. O golpe emocional. O momento mais pesado foi no tribunal, quando meu filho se levantou, com a voz trêmula, mas firme. "Ela nos deixou para morrer. Eu não quero mais viver com ela." A sala ficou em silêncio. Minha esposa desabou em lágrimas, mas ninguém se moveu para consolá-la. Nem as próprias amigas tiveram coragem de encarar seus olhos. As mesmas que gargalharam ao sair do acampamento agora estavam encolhidas, percebendo que cavaram a própria cova. Capítulo 5. A justiça final. O tribunal virou o palco do acerto final. Minha esposa e suas amigas, que antes tiveram a audácia de nos largar na floresta,
agora tremiam algemadas, esperando a sentença que mudaria tudo. O promotor não economizou nas palavras. Não foi descuido, não foi acidente. Foi abandono, premeditado e calculado. A carta, os extratos bancários, o depoimento do procurador, as palavras do meu filho, tudo estava contra elas, como um quebra-cabeça que se encaixa sozinho. Quando o juiz bateu o martelo, parecia que até o silêncio do tribunal estremeceu. Foram declaradas culpadas. Cada uma recebeu pena de prisão por negligência e tentativa de homicídio culposo. Nada de pena suspensa, nada de misericórdia. As câmeras pipocavam sem parar e os repórteres de plantão registravam cada suspiro. Engraçado é que no passado, minha esposa adorava os flashes. Parecia desfilar num tapete vermelho toda vez que via uma lente apontada. Agora, cada clique era como um carimbo de vergonha, espalhando sua infâmia em rede nacional. Os antigos amigos sumiram mais rápido que promoção de supermercado. Empregadores cortaram relações, vizinhos atravessavam a rua para não cumprimentar, e até parentes distantes fingiram que o telefone estava sem sinal quando ela ligava. Já não estavam apenas desonradas, estavam tóxicas, quase radioativas. Mas o verdadeiro momento de justiça não veio com algemas nem manchetes. Veio no sussurro do meu filho. Depois da sentença, ele puxou minha manga e disse com firmeza de um adulto preso em corpo de garoto: "Pai, a gente sobreviveu. Juntos." Naquele instante, as lágrimas queimaram meus olhos, mas não de dor, era orgulho puro. Ele atravessou o inferno comigo e saiu mais forte. Meses depois, fui convidado a falar num evento beneficente sobre sobrevivência na natureza. Contei nossa história não como tragédia, mas como vitória. E lá estavam eles, os rostos na multidão, atentos, concordando, aplaudindo, alguns até com lágrimas. Foi aí que percebi. As mesmas pessoas que tentaram me apagar tinham me dado, sem querer, um presente. Um legado construído não na aprovação delas, mas na resistência, na força e na verdade. Elas acharam que nos deixariam para morrer, mas, no fim, se enterraram sozinhas. Meu filho e eu saímos da floresta mais fortes, unidos e livres. E o epílogo? Anos depois, a vida atrás das grades cobrou seu preço. Minha esposa nunca se adaptou. Antes era dona de brunches, festas e convites chiques. Agora virou só mais uma detenta, esquecida no meio de tantas. As amigas que um dia juraram lealdade, logo se viraram umas contra as outras, cada uma tentando arrancar um acordo melhor. A traição que nos atingiu, dessa vez devorou elas próprias. Um dia, vi o nome dela estampado num jornal local. Pedido de liberdade antecipada, negado, falta de remorso. Não senti raiva, só pena. Nossa vida já tinha se reconstruído. Meu filho virou homem, um líder com cicatrizes que não o envergonhavam, mas que mostravam de onde veio sua força. Aqueles 10 dias no mato nos endureceram, mas também nos amarraram de um jeito que nada poderia romper. De sobreviventes, viramos exemplos. Contamos nossa história em escolas, em programas de treinamento e até em conferências nacionais. Não éramos mais vítimas, éramos prova viva de resiliência. A plateia se levantou, aplaudindo em pé. Certa noite, depois de uma palestra, meu filho se inclinou, sorriu e cochichou. "Pai, lembra do bilhete? Era para o bem de todos. Confia em mim." Eu concordei e ele caiu na risada. No fundo, ela tinha razão. Era para o bem de todos. E foi aí que toda a verdade se revelou. Elas nos jogaram na floresta para morrer, mas só enterraram a si mesmas. Daquele caos, emergimos não apenas vivos, mas imparáveis. E você? Acha que essa vingança foi justificada? Conta aí nos comentários. Se a história te tocou, compartilha com alguém que precisa de uma injeção de coragem, porque no fim das contas, aqui é assim. Toda mentira cobra o boleto, e toda traição encontra a própria sombra. A história é um retrato cru da natureza humana. Confiança quebrada, amor traído,
e a luta pela sobrevivência quando todos os apoios desaparecem. O abandono não foi apenas físico, mas emocional e simbólico, uma tentativa de apagar vínculos e destruir vidas. No entanto, o que parecia o fim se transformou em renascimento. Pai e filho descobriram dentro de si forças que talvez nunca soubessem existir. A traição, paradoxalmente, virou combustível para forjar coragem, união e resiliência. Esse contraste entre o egoísmo de quem abandona e a coragem de quem resiste escancara um ponto essencial. Nem sempre os maiores inimigos estão na selva. Às vezes, estão ao nosso lado, mascarados de companheiros. O deserto que enfrentamos fora apenas reflete a tempestade que precisamos superar dentro. O abandono foi cruel, mas a lição foi transformadora. A força verdadeira não nasce da ausência de dificuldades, mas da maneira como escolhemos enfrentá-las. O pai poderia ter sucumbido ao desespero, mas preferiu ensinar ao filho que resistência e esperança são armas poderosas. Já a esposa e suas amigas provaram que nenhuma mentira resiste ao tempo. A verdade sempre encontra um caminho. Essa narrativa mostra que a justiça não é apenas a dos tribunais, mas também a que a vida aplica. Quem engana, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo engolido pelo próprio veneno. No fim, pai e filho não só sobreviveram, mas se tornaram exemplo de união e vitória. A lição que fica é clara. Quando a traição tenta nos destruir, podemos usá-la como tijolo para erguer nossa própria fortaleza. Agora me diz, você acredita que o sofrimento deles foi transformado em um legado maior do que qualquer vingança? Qual foi o momento mais impactante para você? A sobrevivência na mata ou o acerto de contas no tribunal? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te inspirou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque às vezes, da maior escuridão, nasce a luz mais forte.